Então, para começar, uma atualização sobre a situação na Síria. Os Estados Unidos condenam inequivocamente a violência. Todas as partes devem recuar e engajar-se em um diálogo significativo que leve a um cessar-fogo duradouro. Em um tweet nesta manhã, o embaixador Tom Barrack, que também é nosso enviado especial para a Síria, disse: agradecido a todos os lados pela pausa no caos e na confusão, enquanto tentamos conduzir todas as partes a uma solução mais duradoura e pacífica na Síria. Nas últimas 48 horas, os Estados Unidos lideraram esforços diplomáticos para promover uma verdadeira desescalada e a paz. Como o secretário de Estado Marco Rubio observou ontem, nós nos envolvemos com todas as partes envolvidas nos confrontos na Síria. Concordamos com medidas específicas que vão pôr fim a essa situação preocupante e horrível ainda esta noite. Isso exigirá que todas as partes cumpram os compromissos que assumiram, e é exatamente isso que esperamos que façam. Estamos engajando ativamente todas as partes interessadas na Síria para avançar em direção à calma e à continuidade das discussões sobre integração e um futuro estável e mais próspero para todos os sírios. Para esse fim, estamos conclamando o governo sírio a liderar a definição do caminho a seguir. Agora, hoje, os Estados Unidos também sancionaram o líder da TDA, Héctor Rutherford Guerrero Flores, também conhecido como Nino Guerreiro, e outros 5 membros-chave. O Departamento de Estado, por meio do Programa de Recompensas para Crimes Organizados Transnacionais, gerenciado pelo Bureau de Assuntos Internacionais de Narcóticos e Aplicação da Lei, está oferecendo uma recompensa de até $5 milhões por informações que levem à prisão e ou condenação de Guerreiro. A TDA é uma organização terrorista estrangeira que se originou na Venezuela e lançou uma campanha de terror em todo o nosso hemisfério. Estamos determinados a proteger os americanos, eliminando as atividades criminosas cruéis da TDA. Além disso, ontem os Estados Unidos, o Reino do Bahrein e o Reino Unido marcaram a ascensão do Reino Unido ao Acordo de Integração Abrangente de Segurança e Prosperidade, o CECIPA. Esse marco estrutural baseia-se nos históricos Acordos de Abraão e tem como objetivo promover uma integração mais ampla no Oriente Médio, reforçar a dissuasão mútua contra ameaças externas e ampliar a cooperação para avançar a segurança, a estabilidade e a prosperidade na região. E por fim, para encerrar as atualizações de hoje, a partir de hoje, o secretário Rubio decidiu encerrar o status de partida ordenada para o pessoal da missão do CELS EWA no Iraque, incluindo o pessoal da Embaixada do EWA em Bagdá e do Consulado-Geral do EWA em Erbil. O pessoal que foi temporariamente realocado para fora do Iraque começará um retorno gradual à Embaixada do EWA em Bagdá e ao Consulado-Geral, Erbil. O aviso de viagem do Departamento de Estado para o Iraque permanece no nível 4, que, claro, significa não viaje. Continuamos fortemente comprometidos em avançar nossas prioridades políticas no Iraque, fortalecer a soberania do Iraque, promover os interesses comerciais do EWA e dialogar com os líderes iraquianos e o povo iraquiano. O Departamento de Estado, a Embaixada do EWA em Bagdá e o Consulado-Geral em Erbil continuarão monitorando e avaliando de perto, como você pode imaginar, a situação de segurança em todo o Iraque e na região. E essa é a conclusão dos meus anúncios, e estou pronto para responder às suas perguntas. E vamos começar com a jovem que estava primeiro na Casa Branca, então vamos começar com a Nádia agora. Obrigada. Quero dar continuidade ao que você disse. O presidente conversou com o primeiro-ministro Netanyahu. Ele acabou de divulgar uma declaração dizendo que lamenta muito pelo ataque, ou não exatamente pelo alvo, mas por atacar essa igreja. Ele disse que foi feito por engano. Mas isso, o Departamento de Estado e a Casa Branca dão prioridade à proteção das minorias, especialmente dos cristãos. Como vocês podem garantir que os cristãos em Gaza estejam protegidos? Temos 3 pessoas mortas, incluindo uma mulher de 88 anos da família Ayad. E para garantir que essas pessoas não sejam realmente alvo de, como disse o primeiro-ministro, porque já houve muitos incidentes antes, Tami. Como você sabe, eles já haviam atacado a Igreja Ortodoxa Russa antes. Sim. Bem, neste caso, claro, foi um acidente. Eu acho que o do Netanyahu é um começo apropriado. Claro, nós compartilhamos condolências
pelas mortes de cidadãos civis na Igreja Católica Romana. Nós pedimos que Israel investigue o ataque ainda, claro, e garanta que todos os civis, incluindo civis cristãos, permaneçam seguros. Essa é uma das nossas, claro, solicitações regulares de todos enquanto tentamos parar a guerra e buscar cessar fogos por causa das dinâmicas horríveis que existem pelo mundo quando isso continua. Não há benefício nisso, qualquer tipo de ação militar, nenhum benefício real de fato. Então, Israel expressou um profundo pesar pelos danos e por qualquer vítima civil. E as forças de defesa de Israel, como sabemos, estão investigando. E claro, para mais informações, encaminhamos vocês ao governo de Israel. Posso dizer, como acho que a Caroline também mencionou, que o presidente Trump também conversou com o primeiro-ministro. E acho que é um eufemismo dizer que ele não ficou satisfeito, que foi quem está... Isso é, novamente, o tipo de coisa que reforça seu compromisso com a paz ao redor do mundo. Conversei com o secretário longamente sobre uma série de questões. Obviamente, todos estão horrorizados. Posso dizer, para aqueles que não viram e para quem está em casa, que o Ministério das Relações Exteriores de Israel disse: Israel expressa profundo pesar pelos danos à Igreja da Sagrada Família na cidade de Gaza e por qualquer vítima civil. As forças de defesa de Israel estão examinando o incidente, cujas circunstâncias ainda não estão claras, e os resultados da investigação serão publicados de forma transparente. Israel nunca atinge igrejas ou locais religiosos e lamenta qualquer dano a um local religioso ou a civis não envolvidos. As forças de defesa de Israel também divulgaram um comunicado. As forças de defesa de Israel estão cientes de relatos sobre danos causados à Igreja da Sagrada Família na cidade de Gaza e de vítimas no local. As circunstâncias do incidente estão sendo analisadas. As forças de defesa de Israel fazem todo o possível para evitar danos a civis e estruturas civis, incluindo locais religiosos, e lamentam qualquer dano causado a eles. Então, eu acho que é uma boa indicação de que eles estão percebendo o que o mundo espera, o que nós esperamos, e, claro, valorizando também o contato do presidente do Zeafrânio, o que é útil para todos nós. Posso? Nádia, mais uma. Sim, senhora. Te perguntar uma coisa sobre a Síria? Ontem, o secretário nos disse no Salão Oval que o conflito em Suaida é entre os beduínos e os drusos. Você descarta qualquer envolvimento de combatentes estrangeiros ou combatentes do ISIS no que vimos e testemunhamos nos últimos 3 dias, incluindo... Bem, haverá alguma continuidade. Obviamente, será necessário continuar investigando a natureza do que aconteceu. Nós vimos, claro, o presidente e o secretário mencionarem ambos que eles estiveram envolvidos. E, certamente, nosso enviado especial, Tom Barr, é também, claro, o embaixador na Turquia. E nós sabemos neste momento claramente que precisa haver mais investigação sobre a natureza de como isso começou. Mas, no final das contas, as discussões criaram uma dinâmica em que os sírios se retiraram, Israel não continuou, isso cessou. E, claro, continuam ocorrendo escaramuças. Isso é uma rivalidade entre os drusos e os beduínos que eu acho já dura 400 anos. Este é, porém, um daqueles desafios que, se talvez fosse enfrentado na era moderna, com novas possibilidades de convivência, esse é o tipo de coisa que agora sabemos que precisa ser abordada. Então, tivemos algum sucesso? Você ouviu na minha introdução o otimismo contínuo do secretário. O embaixador Barak, claro, vai estar retornando e estará envolvido. E, claro, posso dizer também que condenamos inequivocamente a violência que ocorreu lá. Todas as partes devem recuar e se engajar em um diálogo significativo que leve a um cessar-fogo duradouro. Claro, conhecemos essas frases de vários outros lugares, mas também estamos comprometidos com elas. Nós nos engajamos com elas, assim como estamos fazendo neste caso. Nas últimas 48 horas, os Estados Unidos lideraram os esforços diplomáticos para promover uma verdadeira desescalada e a paz. Estamos envolvendo ativamente todos os grupos na Síria para navegar em direção a discussões calmas e contínuas sobre integração e um futuro estável e mais próspero para os sírios. E isso continua.
Essa tem sido a missão do enviado Barak e continua sendo a missão do presidente Trump e do secretário Rubio. Tudo bem. Sim, senhora. Humira. Olá, Tammy. Eu só quero entender. Meus colegas perguntaram sobre isso ontem, mas vocês conseguiram esclarecer o mal-entendido sobre o qual o secretário Rubio falou ontem? Vemos isso novamente hoje com uma redação diferente no tweet ou postagem do embaixador Barak, confusão. Qual foi esse mal-entendido? E o governo do Ziwala interveio de alguma forma para garantir que esse mal-entendido não volte a acontecer no futuro. Você parece um pouco cética, mas não sei se eu... Sei que algumas pessoas em casa podem ver repórteres aqui nas 2 primeiras fileiras. É um pré-requisito para este trabalho? Sim, talvez seja mesmo. Mas para quem não sabe, a linguagem do tweet do embaixador Barak. Agradecido a todos os lados pela pausa no caos e na confusão enquanto tentamos conduzir todas as partes a uma solução mais duradoura e pacífica na Síria. Eu já mencionei para vocês a linguagem do secretário. A confusão, como foi transmitida, para mim, eu acho geralmente compreendida, era essa antiga rivalidade entre os drusos e os beduínos, e a violência que se seguiu com os sírios se deslocando para aquela área para conter e acabar com essa violência, e os israelenses que, ao verem isso acontecendo com a comunidade drusa e suas preocupações, então entraram no que avaliaram ser algo maior do que realmente era, ou até mesmo algo completamente diferente do que realmente era. Eu não participei de todas as discussões, nem conheço todos os detalhes, obviamente, de todos esses grupos e nações e das escolhas que fizeram. Mas o que aconteceu foi que o secretário e o presidente optaram por usar a palavra falha de comunicação, ou mal-entendido. Obviamente, agora ouvimos do embaixador sobre caos e confusão. A boa notícia é que, segundo a história, isso parou dentro da gestão daquele conflito maior. Novamente, ainda há escaramuças e outras questões que, como também já mencionamos, o governo sírio terá que liderar, obviamente com outros envolvidos, mas liderar esse processo de desescalada e de busca pela estabilidade. Portanto, isso serve como um lembrete e você não estava aqui, mas como mencionei a um dos seus colegas que também perguntou ontem, esta é uma região e certamente uma nação que tem sido instável, por isso falamos tanto em estabilidade há gerações. Houveram rivalidades por centenas de anos. Somos pessoas otimistas, os seres humanos tendem a ser assim. E nosso esforço é tentar unir tudo isso e acabar com o conflito. A resposta para saber se há ou não esperança é o fato de que houve uma resposta, que as partes concordaram e estão lidando com essa resposta, e que estamos comprometidos em ver esse problema que surgiu e agora sabemos no que trabalhar para garantir que isso não aconteça novamente. Tudo bem. Minha resposta a isso está relacionada a algo que você acabou de dizer. Os EUA estão buscando estabilidade na Síria, até onde sei, levantando as sanções e... Eu prometo a vocês, é isso que estamos buscando. Certo. Sim. Então, ele apoia Israel na realização dessas importantes operações militares quando considera absolutamente necessário, de fato. Bem, posso lhe dizer, em relação à intervenção e atividade de Israel, que os Estados Unidos não apoiaram os recentes ataques israelenses. Estamos engajados diplomaticamente com Israel e Síria nos mais altos níveis, tanto para lidar com a crise atual, quanto para alcançar um acordo duradouro entre os 2 estados soberanos. O presidente Trump apresentou sua visão clara de um Oriente Médio próspero e uma Síria estável, em paz consigo mesma e com seus vizinhos. A paz entre vizinhos, incluindo Israel e Síria, é um componente fundamental dessa visão. Então, não falarei sobre conversas futuras ou passadas. O que estamos lidando agora é esse episódio em particular, o que era necessário. E acho que fomos muito claros sobre nosso descontentamento, e certamente o presidente também o foi. E trabalhamos muito rapidamente para acabar com isso. Tudo bem. Sim, realmente. Sobre a Síria, você mencionou que pode e vamos... Fique na Síria enquanto estivermos lá, e então continuaremos. Vá em frente. Você mencionou que condena a violência. Você está falando especificamente sobre os drusos beduínos? Toda a violência.
Claramente, isso começou entre esses dois grupos, e o que sabemos é que a violência irrompeu. Bem, é uma questão longa e contínua entre essas duas tribos, e então duas grandes nações começaram a se envolver. Obviamente, então nós nos envolvemos, e isso parou. E isso é, para mim, um momento de muito, muito orgulho. É uma situação notável. Estar aqui no Departamento de Estado e aqui neste púlpito. E assumir este cargo é ser um observador de ações que podem ser tomadas para impedir o que poderia acabar se tornando grandes, horríveis e globais problemas. E continuamos trabalhando em alguns. Tivemos sucesso em outros. Mas foi muito encorajador e maravilhoso ver o trabalho nesse sentido. Então eu acho que é a violência em geral que apavora o presidente, que perturba o secretário. E é o que todos nós queremos, mesmo que estejamos acostumados com isso. Mas é possível. E se alguém puder fazer isso acontecer? Se algum país pode fazer isso, são os Estados Unidos. E são o presidente e o secretário Rubio. Tudo bem. Sim, Sean. Entendo sua resposta. Disse que os Estados Unidos atacariam. Podemos dizer que os Estados Unidos venceram. Nossa. Eu gosto disso. Sim, voltando ao assunto, falando sério, você disse que os Estados Unidos se opuseram aos ataques israelenses. Sim, duas partes para isso. Houve alguma mensagem anterior dizendo que Israel não deveria fazer isso? E agora, daqui para frente, continuar a rejeitar o exército israelense? Bem, como você sabe, não vou especular. Não vou comentar sobre o que foi ou não foi dito antes da situação com a qual estamos lidando atualmente, nem vou especular sobre isso. Cada situação é diferente. Não vou especular ou adivinhar, nenhum de nós deveria, sobre o que os líderes do nosso país poderiam fazer em qualquer outra circunstância. Bem, logo no início você estava falando sobre como a Síria e o governo sírio precisam liderar um caminho para o futuro. Sim, as palavras exatas. Mas existe uma solução de longo prazo? Você mencionou que os EUA ajudaram a amenizar a situação, mas isso é essencialmente as forças sírias deixando parte. O que faz parte do território sírio. Você está vendo uma desmilitarização a longo prazo? É isso que os EUA fariam? Bem, eu sei que é sobre a Síria assumir a liderança e determinar o caminho a seguir, e essa foi uma maneira muito específica de colocar isso. E eu não posso... Acho que há algumas pessoas que têm uma ideia do que é possível em uma situação que talvez pareça impossível, mas nós não vemos dessa forma. E acho que é aí que novas ideias, novas soluções podem surgir quando você não se rende ao que acha que é impossível. Então eu não posso comentar sobre qual seria a estratégia, o que as pessoas imaginam. É uma região que é antiga e as pessoas são antigas e é o mundo moderno e é... Acredito que agora nossas gerações, oferecemos uma oportunidade de ter um caminho diferente a seguir. Só mais um ponto sobre isso. Tudo bem? Quero dizer, um dos pontos que Israel está levantando é que há jihadistas envolvidos nisso. E parte da violência tem sido contra drusos. Há alguma preocupação sobre possíveis ligações entre o governo sírio e... Isso é algo que os EUA perceberam? Isso é algo que os EUA iriam... Bem, eu sei que desde o início a questão era, claro, trabalhar com o novo governo sírio para lidar com o problema do ISIS. Isso é, eu acho, uma dinâmica unificadora. Sabemos que o ISIS tem sido um problema. Sabemos que, naquela região, veja o que temos enfrentado com o Irã e patrocinadores estatais do terrorismo e tudo o que temos vivenciado já há bastante tempo. Então sabemos que isso precisa fazer parte do que eu não vou adiantar nada para vocês, porque eu não faço parte dessa equipe, mas sabemos que isso é algo muito importante para o enviado Barak e todos têm plena consciência do que está em jogo e mesmo assim isso não vai impedi-los de tentar. Mas a boa notícia é que a boa e a má notícia é que temos história suficiente para saber o que é solucionável e o que não é. Eu me lembro, antes do primeiro mandato do presidente Trump, que essa ideia de acabar com o ISIS enquanto ele se espalhava pelo mundo era considerada impossível, que levaria 30 anos. Isso era apenas uma coisa gigantesca e horrível, a qual teríamos que aprender a nos adaptar, mas que nunca poderia ser destruída. O presidente Trump não acreditava nisso e decidiu seguir em frente mesmo assim, e acho que foram cerca de 18 meses, no máximo 2 anos, e ele erradicou o ISIS. E então nós sabemos que há algo novo,
para que algo novo aconteça, você precisa ter a ideia primeiro. Nós temos essa ideia. Novamente, não somos ingênuos, mas somos otimistas. Acho que essa é a história do povo americano e vamos continuar nesse caminho. Também temos bons representantes nos ajudando com isso. Sim, senhor. Você disse que os EUARA não apoiaram os ataques israelenses e lhe perguntaram sobre conversas anteriores, mas e depois disso? Quero dizer, Caroline Leavitt disse que o presidente ligou para o primeiro-ministro Netanyahu, ou eles falaram ao telefone hoje, ocasião em que ele condenou o ataque em Gaza, mas foi também a falta de apoio aos ataques na Síria. Isso também foi transmitido ao primeiro-ministro Netanyahu? Bem, eu não sei. Eu não estava na ligação. Não fomos informados desses detalhes. Caroline compartilhou o que ela escolheu dividir com vocês. Mas então não vou me adiantar tentando adivinhar como foi a conversa. E só mais uma coisa. Sim. Uma pergunta sobre, quero dizer, você disse que no ataque à igreja vocês pediram para Israel investigar isso. A embaixadora Huckabee disse ontem que os Essenaúda pediram para Israel investigar a morte de Saif Mussaled, o palestino-americano que foi morto. Sim. Então, só estou tentando entender como um sistema no qual parece que vocês não confiam para investigar o Sr. Netanyahu é bom o suficiente para investigar as mortes de palestinos. Bem, eu não gostaria de caracterizar os comentários do embaixador, mas foram observações dele. Se você quiser que ele explique melhor isso, pode pedir. O que eu falo aqui é sobre a missão, a declaração e as ações que o Departamento de Estado e o presidente dos Estados Unidos tomaram e que o governo está tomando. E eu, não apenas sobre essas duas questões, mas nossa visão geral e perspectiva sobre o que será importante no mundo e como reagimos a isso. Mas na verdade... Então, isso, eu não vou caracterizar ou colocar os comentários do embaixador. Essa foi a interpretação dele para o presidente? Sim. Bem, não é para onde eu vou. Não é sobre isso que estamos falando hoje, certo? Conselho. Tudo bem. Sim, Michelle. Tenho um tópico diferente. Bem, temos mais Síria? Sim. Nós voltaremos. Michelle, você começa. Sim, senhor. Sim. Muito obrigada, querida. Sobre o caminho a seguir e também sobre a solução de longo prazo que o Sean lhe perguntou, você acredita que o único caminho possível para a Síria é que o antigo eleitorado ou o grupo minoritário se integre a um governo centralizado? Ou essa a escalada recente mudou sua opinião? E você acha que o federalismo ou algum tipo de autonomia é uma solução viável para a situação atual na Síria? Bem, parte de começar algo assim tão novo é que eu não acho que isso realmente já tenha acontecido antes. É olhar para a natureza do que funciona e do que não funciona. Claramente o povo da Síria se vê como sírio. Isso faz parte, eu sei, do que foi discutido anteriormente sobre a natureza de como você vai ter um governo assim para aquela nação capaz de representar e incluir todos. A questão era incluí-los. Claro, todo governo vai ser e deveria ser, a decisão de como é formado, a natureza do que representa, deveria ser uma decisão do povo daquele país. Mas você precisa ter a chance de começar pelo básico, que é a estabilidade, infraestrutura, algum grau de paz em que possa confiar. E nós esperamos, novamente, houve instabilidade. Então, a parte da estabilidade é algo em que você trabalha e avalia à medida que avança. E então vê o que precisa ser resolvido. E é nisso que estamos ajudando. E então fica claro, claramente vai depender do povo sírio. Mas a forma como isso funcionaria é que, porque já vimos na história o que pode acontecer quando nem todos são incluídos. Mas isso novamente, é aí que entram os negociadores, aqueles que são sábios o suficiente para serem enviados, que se aprofundam nisso, que é o trabalho mais difícil do mundo. Vamos deixar isso para pessoas como o embaixador Barr, o presidente Trump e o secretário Rubio. Sim. Me ajude a entender se entendi você corretamente. Isso significa que os sírios não se opõem ao federalismo ou à autonomia para o futuro da Síria? Eu não vou comentar além da teoria de tentar trazer alguma estabilidade aqui e da inclusão das pessoas que estão na Síria, sem entrar de forma alguma nos detalhes do que pode ser ou quais escolhas podem ser feitas. Isso não é da minha conta, então eu não vou comentar sobre isso. Said, você já está com a Síria ou não? Tudo bem. Sim, senhor. Sim. Obrigada, Madame Rose.
Não sou Saidov. Então vamos nos manter na Síria por enquanto e volto para você depois. Eu sei que é uma questão importante, mas vamos fazer isso. Assim. Ali vamos nós, bem ali no meio. Sim, obrigado, Tommy. Ainda é sobre a Síria. Então, como os secretários têm a sua convicção de que o governo sírio é o certo no momento para a Síria, considerando o que está acontecendo com os israelenses e os judeus? Bem, mais uma vez, eu só faria uma ressalva. Em qualquer dinâmica que seja tão fluida e em constante mudança, onde é algo novo, é o tipo de nova ideia e compromisso trazidos pelos Estados Unidos e pelo presidente Trump, eu faria uma ressalva para não interpretar algo que ocorre e que foi, pelo nosso governo, caracterizado como um erro ou uma má interpretação ou um mal-entendido no meio de algo que você sabe também faz parte de um conflito tribal de 400 anos. Mas a história é que foi interrompido. Nós conseguimos impedir isso. Nós sabemos que não será uma utopia no momento em que todos concordarmos. Vamos fazer isso. E então acontece. Pode. É a ideia e depois é a implementação dessa ideia. E esse é o compromisso do embaixador Barak e, claro, da nossa liderança. Então, eu diria que a questão é se teria havido ou não uma resposta a isso, se existem ou não relações e parcerias que se escutam mutuamente. E isso aconteceu. Obviamente, ainda há mais trabalho a ser feito, mas vale a pena. E acho que essa é a nossa abordagem. Sim, apenas um acompanhamento. E, se me permite, Tami, obrigado. E o quão preocupado está o secretário de que esses confrontos, o ataque que Israel realizou em Damasco, possa colocar em risco o acordo de paz, o possível acordo de paz entre Israel e Gaza? Bem, você sabe, essa é uma região inteira que é antiga desde o início dos tempos, com confrontos ao longo da história e com governos milagrosos ao longo do tempo, assim como o resto da história da humanidade. Estamos analisando isso com clareza. Temos o embaixador Barak. Estamos tendo uma conversa muito específica sobre Gaza e a situação de Israel. Certamente temos Rússia, Ucrânia e você sabe, outros aspectos onde há novos acordos de paz, novos cessar-fogos que também discutimos. Mas vamos não confundir todos eles. Bem, são situações diferentes com gatilhos diferentes, dinâmicas diferentes, e é por isso que nós olhamos para cada uma de forma diferente, e estamos trabalhando em cada uma com um objetivo diferente, que é particular para aquela situação. Obrigado. Tudo bem, agora vamos até Michelle. Iremos para... Começar com o pacote de rescisão, porque inclui muito dinheiro para as Nações Unidas. Estou me perguntando se isso vai afetar os esforços do Acnur para reassentar sírios de volta na Síria, o que eles chamam de um momento histórico para fazer isso. E também me pergunto, há grandes cortes no orçamento das missões de paz e inclui uma linguagem que é crítica em relação à missão de paz no Congo. Mas o acordo de paz que vocês negociaram depende da operação de manutenção da paz da ONU no leste do Congo para ajudar a implementá-lo. Então, eu me pergunto se você mudou de ideia. Bem, é claro, essa é uma dinâmica em relação à Casa Branca e ao projeto de lei sobre o orçamento, etc. O projeto de lei de rescisão, com certeza. Bem, ao mesmo tempo, e eu sabia, um passarinho me contou, que muitos jornalistas estavam se reunindo e tinham um briefing sobre a questão do Acnur. Sim. Certo? E eu ainda não tenho essa resposta para você. Quero uma para você. Nós não vamos, somos literalmente nós. Preciso encontrar a resposta para os detalhes disso. Nós vamos levar isso de volta e pegar para você. E como há outros interessados nisso também, nós garantiremos que outros recebam, caso você queira entrar em contato conosco com essas informações. Sobre comentários feitos em um projeto de lei, a natureza de certos cortes. Cada situação é muito única e diferente à medida que nós... Claro, como vocês sabem, acabamos de concluir basicamente uma reorganização que durou vários meses e alguns cortes em relação a como a ajuda externa é aplicada, implementada e distribuída. Eu só gostaria de repetir que, mesmo havendo cortes e estarmos buscando reformar certas dinâmicas,
isso não significa que nossos esforços vão parar. Não é porque algo parece diferente que está deixando de existir. Bem, isso pode ser tratado de forma diferente, mas não posso falar sobre os detalhes que você mencionou. Mas o que eu sei é que o que importa para o secretário e o que expressamos em relação àquela região e ao trabalho que estamos fazendo lá é que o que precisamos fazer será feito e financiado, e seguiremos em frente com isso. Tudo bem, sim? Obrigado, Kay. Gostaria de perguntar sobre uma atualização da situação em que 500 toneladas de biscoitos de alta energia supostamente expiraram em um armazém no Oriente Médio. Bem, a declaração do departamento de ontem disse que os EUAs sempre tentarão evitar qualquer tipo de desperdício de alimentos e tentarão reaproveitá-lo. Há alguma indicação de que a reutilização possa acontecer neste momento? Bem, há alguns números interessantes que têm circulado sobre essa história. Há algumas respostas básicas que posso te dar, incluindo o fato de que se algo estiver vencido, nós iremos destruir. É uma questão de saber se é seguro ou não distribuir. Mas eu acho que o que é importante e que faz parte dessa história, e muita gente não sabe disso, é que temos alimentado os famintos do mundo há gerações. E fizemos isso porque podemos. A questão é se estamos fazendo isso da forma mais eficiente e inteligente possível. Nós, por exemplo, distribuímos aproximadamente 1 milhão de toneladas métricas de ajuda alimentar todos os anos, o que reflete a generosidade do povo americano. Das 1 milhão de toneladas de alimentos distribuídas anualmente pelos Estados Unidos, 500 toneladas métricas de biscoitos de alto teor energético também fazem parte do que você perguntou, e nas notícias foi dito que eles foram destruídos. E eles estavam vencidos, e ainda assim essas 500 toneladas métricas representam menos de 1% da ajuda alimentar que distribuímos ao redor do mundo. Eu também gostaria de destacar a diferença na situação sobre por que esses biscoitos foram armazenados. Os americanos não percebem, talvez muitos percebam, que armazenamos alimentos de emergência em todo o mundo para as pessoas, caso ocorra uma catástrofe naquela região. Então, nós temos alimentos que compramos e eles vão, digamos, para o Programa Mundial de Alimentos ou para outro distribuidor designado para locais específicos de distribuição. E então temos alimentos que são destinados para serem mantidos em caso de emergência. Esses são quadros de emergência e eles não são distribuídos. Eles estão lá para o caso de, obviamente, acontecer algo horrível e você precisar desse tipo de nutrição. É para isso que serviam aqueles biscoitos. Isso era 500 toneladas métricas do que eles chamam de AGEB, biscoitos de alta energia, e isso representa menos de 1% da ajuda alimentar que distribuímos, como mencionei. A melhor analogia que posso usar é que acho que a maioria de nós eu tenho, vou só me referir a mim mesmo, muitas pilhas em um porta-pilhas que eu não uso, que estão lá para o caso de uma emergência e faltar eletricidade, e eu sei o que precisa de pilhas e o que não precisa. E se você esperar tempo suficiente e não houver emergência, elas começam a fazer coisas estranhas. Elas às vezes começam a vazar e ficam um pouco corroídas. É por isso deve usar velas. Isso mesmo, velas de lata. Perfeito também em áreas com terremotos. Sim. Mas nós temos baterias. Eles estão situados. Outras coisas de sobrevivência você as situa e então você tem que se livrar delas se felizmente você não tiver que usá-las. Essa é a história. A história aqui é a natureza do compromisso dos Estados Unidos com a ajuda alimentar, ao qual todos nós nos comprometemos, mas também, como tudo mais, tentando fazer isso de forma mais eficiente, com menos custos, mas mantendo o mesmo modelo. Então, sim, há uma dinâmica ali onde vamos destruir e ter. Tínhamos antes as rações alimentares de emergência em particular que podem expirar e então repor isso. Então, tudo bem, vamos terminar com as perguntas dela e depois irei até você, Matt. Sim, nós terminaremos. Vai em frente. Eu só ia dizer que o vice-secretário Regas disse ontem no Congresso que isso era algo que ele considerava preocupante. Ele disse que isso parece ser uma falha.
Só sobre essa dinâmica aqui, existe algum esforço dentro do departamento agora para analisar as datas de validade nesses armazéns ao redor do mundo que armazenam esses biscoitos de alta energia e garantir que uma situação como essa não aconteça novamente, em nome da eficiência? Sim. O DMR Regas é o vice-secretário aqui no Departamento de Estado. Ele disse várias outras coisas indicando, e vou ler parte do depoimento dele para você também a esse respeito. Ele disse: ainda somos de longe o maior doador de ajuda em qualquer lugar do mundo. Então, isso é um relato da mídia, então eu gostaria de analisar. Perdoe-me se eu não considerar tudo o que é noticiado na mídia como 100% factual, mas eu realmente quero descobrir o que aconteceu aqui e chegar à verdade dos fatos. Então, o fato é que o que eu descrevi para você é o que realmente acontece. Os números que estão sendo divulgados são extremamente incorretos, sem o contexto do motivo pelo qual a comida está lá. Considerando a natureza da situação, eu diria que se a implicação aí fosse de que isso se deveu a uma ação da USAID ou a uma pausa ou algo assim, eu diria que isso está incorreto. O vice, eu acho que destacou o fato de que há várias coisas que podem afetar isso. E eu descrevi alguns deles para você. Ao mesmo tempo, estamos envolvidos em analisar todos os nossos sistemas. Isso tem sido assim, na verdade, desde o primeiro dia. Esse tem sido um compromisso do secretário, não apenas em relação à ajuda tecnicamente e à estrutura do prédio, que acabamos de passar por mudanças para mais eficiência. Mas isso, eu acho que é uma marca do que importa para o secretário Rubio e algo que continuaremos a fazer, o que inevitavelmente também abordaria essa dinâmica. Mas eu tenho que dizer, para 1%, quando você está movimentando 1 milhão de toneladas métricas de comida ao redor do mundo todo ano, para que apenas 1% precise ser destruído, isso é um resultado notável. E se houver alguma sugestão de que não estamos fazendo certo ou que não estamos fazendo o suficiente, é justo dizer que não seremos repreendidos sobre a questão da ajuda alimentar ou o que fazemos pelo resto do mundo, sendo o maior apoiador mundial de pessoas com alimentos e outras ajudas. Fomos, somos e seremos. Tudo bem. Então, Tami. Sim, Matt? Desculpe. Ah, não se desculpe. Você nunca se arrepende de verdade. Vai em frente. Bem, talvez. Tá tudo bem. Talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. Eu só... Você está defendendo um caso que esses biscoitos não eram necessários, que não havia necessidade deles. Ah, isso é. Estou apresentando o contexto de que temos estações de comida ao redor do mundo. Sim. Que são especificamente alinhadas para serem mantidas para uma emergência, enquanto então distribuímos 1 milhão de toneladas de comida ao redor do mundo em esquemas de necessidade imediata que são destinadas para um determinado lugar. E então isso é reabastecido. Então não é que isso não era necessário. Cumpriu o seu propósito. Era necessário. Era necessário mantê-lo para o caso de haver uma emergência. E isso foi feito e continuará sendo feito. Então você não acha que houve uma emergência em Gaza ou em... Oh, sim. E você sabe, é interessante. Contribuímos e ajudamos emergências ao redor do mundo durante esse período. Certo. Não estávamos esperando por nada em um posto de espera. Como, eu não sei, eu não direi isso de novo. Somos o maior doador e fornecedor de ajuda alimentar do mundo, certamente de ajuda alimentar 1 milhão de toneladas métricas de alimentos. Então não é porque esses biscoitos estão no pronto-socorro que simplesmente fomos para casa assistir televisão. Somos o maior fornecedor. Temos orgulho disso. E continuaremos sendo. Esta administração continuará fornecendo 1 milhão de toneladas métricas de ajuda alimentar de emergência ao redor do mundo. Raramente você me pede para especular ou falar sobre uma situação hipotética. Vamos continuar sendo o maior doador de ajuda e de alimentos do mundo. Vamos fazer isso de uma forma mais inteligente e eficiente, mas é da nossa natureza agir assim. E eu disse isso desde o começo. Vocês já me ouviram? Sim, as coisas estão mudando. Elas parecem diferentes, mas ainda estamos no ramo da ajuda externa e vamos fazer isso de forma ainda melhor. Acho que isso está bem claro. Said, o senhor tem sido muito paciente. Na verdade, está relacionado a esse assunto, de certa forma.
Ontem, na palestra do Tom, o coordenador de emergência da ONU, o coordenador de ajuda de emergência e Catherine Russell, diretora executiva do UNICEF. Eles basicamente disseram à ONU, Conselho de Segurança, eles pintaram um quadro horrível de como as crianças estão sofrendo em Gaza. Eles disseram que a guerra continua, mas as crianças estão arcando com o peso disso. Cerca de 17 mil crianças foram mortas desde o início da guerra. Eles falaram sobre a falta de água ou de água potável. Eles falaram sobre doenças transmitidas pela água, porque não é limpa e assim por diante. Sem combustível, os hospitais não estão funcionando. Então, nós sabemos, sim, nós sabemos. E ela disse que, diariamente, 28 crianças são mortas, desde 7 de outubro até agora, em média. Sim, é horrível, é horrível. Sim, mas ele tem uma pergunta. Eu vou te atender agora. Confio na sua pergunta, sim. O governo dos Estados Unidos está satisfeito com o nível de ajuda que os está clonando? Em cada guerra, em cada conflito que acontece hoje, alguém está sofrendo, alguém está sendo morto, uma criança está sofrendo, uma criança está morrendo. Nós vimos as imagens. Esse é um dos assuntos sobre os quais conversamos ontem, a imediatidade da mídia. Agora vemos essas imagens. Lembro de crescer e nós podíamos ver. Algumas das filmagens dos combates no Vietnã, aquilo foi um ponto de virada para... Eu era criança, não fazia ideia. Minha mãe ficou horrorizada. E hoje em dia você recebe isso no seu celular em um instante. Nós conhecemos o sofrimento. Eu tenho essa conversa com você, Said, toda vez que te vejo. Nós dois, eu entendo a sua preocupação. Eu dediquei meu tempo nesta temporada para tratar disso também, assim como todos aqui neste prédio, assim como os americanos. Temos orgulho de ser americanos por causa do que conseguimos realizar para o mundo. O que posso dizer é que acho que você usou a palavra feliz. Claro que não estamos felizes. Quem está feliz com esses acontecimentos? É guerra. Embora seja comum, é antinatural. É uma exibição obscena do que os humanos são capazes de fazer. E é por isso que trabalhamos para acabar com isso. E as pessoas que não estão parando isso são o Hamas. Então, quando você pensa sobre por que isso continua na faixa de Gaza e organizações que têm condenado a Fundação Humanitária de Gaza e a entrega de mais de 70 milhões de refeições até agora, o fato é que há um grupo responsável e esse grupo é o Hamas. Eles ainda estão mantendo corpos de pessoas mortas. Eles ainda estão mantendo pessoas vivas em cativeiro. Eles ainda estão assassinando pessoas. Então, quando a responsabilidade recai sobre nós, tentando avançar por esse ambiente obsceno, e nós fazemos isso para fazer o que podemos, o que nunca será suficiente. Said, não sei se é porque você quer que eu repita isso ou se você esquece o que eu digo. Às vezes, vale a pena repetir que entendemos isso e é por isso que fazemos o que fazemos. É por isso que o presidente é apaixonado, por isso que o secretário é apaixonado, e por isso que eu estou neste púlpito, e por isso que todos vocês estão nesta sala, porque nós não gostamos de muito do que vemos. Às vezes temos sucessos, mas é claro que isso não é bom o suficiente, e não será porque a única vez que as crianças terão exatamente o que precisam será quando o Hamas acabar, quando os terroristas não estiverem mais controlando uma faixa de terra e quando a paz for gerada por um governo que seu povo escolheu e não se baseia no massacre desumano de pessoas. Sim, senhor. Tudo bem. Então você, senhor. Vá em frente. Muito obrigado. Eu tenho 2 perguntas rápidas. Você está ciente de que a milícia... Lentas, mas vá em frente. Sim. As milícias intensificaram seus ataques aos campos de petróleo do governo regional do Kurdistão e às empresas americanas que operam no Iraque, ações que ameaçam a estabilidade do mercado global de energia. Esses ataques violentos e indiscriminados não são diferentes do que os rebeldes Houthis no Iêmen estão fazendo atualmente contra o comércio marítimo internacional. Quais responsabilidades o Estado iraquiano e a comunidade internacional global têm em relação a essa complexa e preocupante situação? Você sabe, obviamente, essa é uma questão que realmente nos preocupa bastante. Eu publiquei uma declaração que, para ser sincero, não sei de cor neste exato momento. Vou perguntar... Bem, cadê meu Tommy?
Meu vice-diretor não está aqui. Para onde ele foi? Tudo bem. Bem, então, Nicole, certo. Sei que minha declaração está aqui e gostaria de lê-la para todos a respeito da situação no Kurdistão. Nicole, você poderia subir? Na verdade, você terá que vir aqui. Eu sei. Não é tão intimidador assim. Não é. Pessoal, esta é a Nicole, uma mulher que torna muitas coisas possíveis neste edifício. Aqui. Ela faz isso para mim o tempo todo. Sim. Vou abrir e entregar para você em 1 segundo. Tudo bem, ótimo. Então vamos conseguir isso. Estamos preocupados o suficiente, obviamente, a ponto de eu ter emitido uma declaração sobre isso, sobre o ataque, essencialmente, em Kurdistão. E eu realmente quero... Porque eu não consegui responder isso ontem e eu realmente quero te passar essa informação, então vou voltar a esse assunto. O senhor tinha uma segunda pergunta? Segunda pergunta. Na sexta-feira, no governo regional do Kurdistão, alguns membros do PKK entregaram suas armas como um gesto de boa vontade em apoio ao processo de paz na Turquia. Sam. Qual é a sua posição sobre isso? Então estamos cientes dos vídeos dos membros do PKK, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, queimando suas armas em uma cerimônia pública, como sabemos, então isso é muito importante. Eles queriam que as pessoas vissem que eles realmente estavam fazendo isso. Isso foi no norte do Iraque na última sexta-feira. Nós consideramos o PKK uma organização terrorista estrangeira. Portanto, qualquer movimento para depor as armas e remover essa ameaça é um passo bem-vindo. E, claro, sabemos que as SDF continuam sendo um grande parceiro na luta contra o ISIS. E agora é hora deles se integrarem a... Isso é o mesmo? Espere um pouco. Bem, isso é mais... Voltando mais para a Síria, então vamos esperar sobre isso. E acho que você encontrou minha declaração Aqui está. Sobre o outro assunto. Obrigado, senhora. Agradeço por isso. Isto é, eu não precisava fazer isso quando tinha 20 anos. Muitos de vocês precisam fazer isso. Os Estados Unidos condenam veementemente o ataque de drones. Ataques que têm como alvo os campos de petróleo na região do Kurdistão iraquiano desde 14 de julho. Esses ataques colocam em risco a estabilidade e o futuro econômico do Iraque. O governo do Iraque tem o dever de proteger seu território e todos os seus cidadãos. Esses ataques têm como alvo empresas internacionais que estão trabalhando com o Iraque para investir no futuro do país. Os Estados Unidos continuam comprometidos com nossos parceiros no Iraque, que estão trabalhando para construir um Estado estável, federal e soberano. Tudo bem. Sim, vai em frente, Eric. Obrigada, Penny. 2 perguntas. Vimos a reunião muito importante do secretário Rubio com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, na última sexta-feira na Malásia. O secretário Rubio disse que foi muito construtivo. Agora estamos noticiando que o presidente de Taiwan planeja fazer uma passagem pelos Estados Unidos no próximo mês. E eu queria perguntar se há alguma preocupação sobre uma reação chinesa esperada ou previsível. Porque já vimos no passado, por exemplo, em dezembro, quando o presidente passou pelo Havaí, vimos o maior destacamento naval da China em anos ao longo da primeira cadeia de ilhas. E há alguma preocupação de que, numa altura em que, vindo desta reunião do secretário com o seu homólogo, que a presença do presidente taiwanês será, de alguma forma, contraproducente ou perturbadora até o ponto que foi alcançado? Bem, eu acho que você mencionou que eles se conheceram, e eu gostaria de remetê-lo novamente aos comentários dele depois daquela reunião. Ele afirmou que não se tratava de uma reunião de advertência e que a discussão foi construtiva e positiva. E eu me lembro da atitude dele e eu apreciei isso. E também ele observou: quero reiterar que as passagens do presidente de Taiwan estão totalmente de acordo com nossa política e prática de longa data. Eu não quero necessariamente vincular isso ao secretário. Não tenho certeza se foi isso que ele disse, mas é o caso. Eu também diria que as passagens pelos Estados Unidos de altos funcionários de Taiwan, incluindo presidentes, estão novamente em linha com práticas passadas e são totalmente consistentes com nossa política de longa data. E tais trânsitos são realizados levando em consideração a segurança, o conforto, a conveniência e a dignidade do passageiro. Tudo bem. Ok. Tudo bem. Já volto a falar com você.
Mudando para a Ucrânia, se me permite. Seu colega na Casa Branca falou sobre as expectativas do presidente em relação ao prazo de 50 dias. Minha pergunta é sobre a reação da Rússia nesses 3 dias, sabe? Não há sinal de nenhum comportamento diferente, sabe? Pelo contrário, eles fizeram, sabe, uma ameaça nuclear. Eles questionaram as motivações do presidente. E o ministro das Relações Exteriores da Rússia disse hoje que não aceitamos nenhuma ameaça. Então, o que faz o presidente, a administração, acreditar que os próximos 47 dias serão diferentes? Bem, eu não posso ler a mente deles. E você sabe que eu não vou nem tentar imaginar o que eles podem estar pensando. Não sei o que estarei pensando amanhã. Nunca se sabe. Mas o que posso dizer é que, obviamente, eles expressaram seu descontentamento com a forma como as coisas têm sido até agora, o que em parte levou a essa nova estrutura que estamos analisando, incluindo os 50 dias. Sobre qualquer tipo de comentário nuclear ou ataques preventivos, etc., vamos apenas dizer que essa retórica não melhora a segurança regional. E, claro, como o presidente Trump disse que a palavra nuclear não deve ser tratada de forma leviana, e já vimos esse tipo de declaração imprudente e inútil antes. Então, não é algo que eu possa realmente antecipar para você sobre o que pode ou não acontecer no futuro próximo. Mas a boa notícia é que o mundo conhece a natureza, a postura e os valores do presidente Trump, do secretário e do governo americano. E nós também, é claro, continuamos comprometidos como estamos com a Ucrânia e em acabar com essa situação pacificamente e esperançosamente por meio da diplomacia, como o presidente se comprometeu. Eu já volto. Nessa linha, na semana passada, ou neste dia, o secretário se encontrou com Lavrov e ele sinalizou uma nova abordagem diferente, entre aspas, da Rússia. Na verdade, o presidente seguiu em frente com seu próprio prazo. Isso significa que vocês rejeitaram o que Lavrov ofereceu? Você sabe, não posso falar sobre isso. Eu não consigo abordar isso de jeito nenhum, mas eu recomendaria cautela ao tirar conclusões por causa do que outra pessoa possa ter dito ou se uma ligação aconteceu. Essas são pessoas muito deliberadas, homens e mulheres tomando decisões envolvidos nessas questões. Nós sabemos o que está em jogo, sabemos por que eles estão fazendo isso. É uma questão de vida ou morte e de quem está vivo hoje e pode não estar amanhã. Eles estão cientes de tudo e as escolhas que farão serão as escolhas certas. E voltaremos direto para o Eric aqui para sua última pergunta. Obrigada, Jenny. No mesmo tópico da Ucrânia. Sim. Nós vimos o presidente, no começo desta semana, ele recebeu o secretário-geral da OTAN no Salão Oval. Eu sei que ele costuma repetir que ele vê isso como a guerra de Biden e uma guerra que não teria acontecido se o presidente Trump estivesse no poder. Mas você acha que estamos vendo algum tipo de mudança ou maior investimento do secretário Rubio e do presidente Trump no resultado na Ucrânia, particularmente desde a reunião da OTAN e essa ideia de que 6 meses depois, sim, você sabe, a visão que ele tem afirmado muitas vezes é que a guerra não teria acontecido se ele fosse presidente. Mas agora, 6 meses depois, há uma oportunidade de causar impacto ou de assumir o controle do futuro do que acontece na Ucrânia. Bem, eu sei que a primeira coisa que motiva o presidente e que o gabinete, incluindo o secretário de Estado, segue é a visão do presidente e como abordar essas questões com as quais eles concordam. Posso apenas reiterar para as pessoas o que o presidente disse no dia 14. Estamos muito, muito insatisfeitos com a Rússia. Estou decepcionado com o presidente Putin porque achei que teríamos um acordo há 2 meses, mas parece que isso não vai acontecer. Eu falo muito com ele sobre resolver essa questão e sempre desligo o telefone dizendo: bem, foi uma ligação agradável e então mísseis são lançados contra Kiev ou outra cidade qualquer. E depois que isso acontece 3 ou 4 vezes, você percebe que conversar não significa nada. Então esse é o presidente, falando de forma bastante transparente sobre sua avaliação das coisas, permitindo que o povo americano e o mundo compreendam isso. Sua paciência, ele é um homem muito paciente e é um realista e vai ser honesto. E os acordos e as conversas, certamente com o secretário-geral Ruta e a OTAN em geral, os planos para garantir que a Ucrânia tenha o que precisa em termos de defesa.
Mas eu acho que o presidente é alguém que vai tomar essas decisões e continua a agir de forma determinada para que sua visão de como esse conflito deve terminar se concretize. E é isso. Eu tive o exército. Obrigado. E você normalmente senta, Michele da NPR. Você normalmente fica lá no fundo. E eu estava pensando, bem, isso você deve. É isso que você sempre disse. É isso que é. Você sempre disse isso, certo? Então vamos, isso é algo que, claro, queremos abordar. Então, se pudermos começar de novo e nós responderemos as suas perguntas. Sim, senhor, pode prosseguir. E muitos acreditam que esse projeto pode ajudar a melhorar o transporte, o comércio e a confiança na região. E na semana passada, os Estados Unidos, o embaixador dos EUAS na Turquia, Thomas Barak, mencionou que uma empresa americana poderia administrar esse corredor por 100 anos ao mesmo tempo. A Rússia e o Irã também expressaram sua preocupação em relação a esse corredor e alguns relatos dizem que eles querem manter esse corredor sob seu próprio controle. Minha pergunta é, qual é a posição dos IAUA em relação ao corredor de Zengazard? Porque esse corredor vai conectar a Armênia e o Azerbaijão por terra e não só vai contribuir para o desenvolvimento de ambos os países, mas também mudar o cenário geopolítico no sul do Cáucaso. E, obviamente, às vezes, um dos problemas de estar em uma localização, você sabe, geopolítica, que muitos lugares têm interesse, nós sabemos, e isso é o que posso dizer, e não é exatamente o que você está procurando, porque essa também é uma questão para a Casa Branca, para a equipe do presidente. Gostaríamos de consultar com eles e ver o que diriam sobre isso. Mas posso apenas dizer que os Estados Unidos, claro, apoiam os esforços para promover a paz e a estabilidade no Sul, no Cáucaso, como você sabe. E nós acompanhamos os acontecimentos lá, estamos atentos. Claramente é algo que estamos tratando. Mas quero conseguir algo mais para você do que isso. E vamos conseguir, de fato. Então, muito obrigado a todos. Agradeço. É isso. Obrigado a todos. Vejo vocês na próxima semana. Obrigado. Tenham um ótimo dia.